O nome do anime de hoje é Mecha UD. O anime começa com um homem sendo examinado em uma sede onde nós vemos que as costas desse homem estava bem ferida. Segundo eles, uma ferramenta chamada de Mecha UD foi tirada dele. Portanto, sem essa ferramenta, os usuários de Mecha UD não podem sobreviver por muito tempo. Eles estavam suspeitando que o invasor fosse um usuário de Mecha UD tipo Worm, que poderia fazer buracos onde ele quisesse. Como esse buraco que tá nas costas desse homem. Tá na cara que o Mecha UD dele foi completamente retirado dali por outra pessoa. Uma mulher que se chama Aki Murasame foi designada para proteger um Mecha UD chamado de Alma. O Mecha UD é uma mão mecânica que se prende a um usuário e lhe dá poder. Em um outro local, nós vemos um cara que se chama Jun Kagami. Ele estava sendo perseguido por alguns caras que eram usuários de Mecha UD. Casualmente, a Aki jogou o Jun para trás dela e enfrentou o grupo daqueles caras enquanto liam um livro. No entanto, quando um dos bandidos tocou o cabelo da Aki, ela tirou seu mecha que saiu da sua saia e instantaneamente os bandidos pegaram o seu também para enfrentar ela. Mas, com muita facilidade, ela consegue derrubar os bandidos porque a destreza da Aki foi capaz de fazer todos eles sentirem medo como se não fossem nada. Enquanto isso estava acontecendo, do lado de fora do prédio, tinha um garoto que se chama Hikaru Amitsuga. Ele estava só observando a Aki em ação. Ele também era um usuário de mecha, mas dessa vez é o mecha da alma que a Aki estava falando. Mesmo que ele tinha dito que acidentalmente encontrou o mecha da alma que estava carregando nele, o Hikaru fica só vendo a Aki ser atacada. Mas vendo isso, o mecha alma chama o Hikaru para ajudar ela agora mesmo. Mas ele se recusa e opta por ficar ali jogando no seu celular. Pro Hikaru, o que quer que aconteça com a Aki não era da conta dele. E na cabeça dele, era melhor ele ir pra casa agora mesmo porque ele não quer se envolver nessas tretas que estavam acontecendo. O Mecha Alma disse que a Aki tinha a missão de proteger eles, e quando o Hikaru viu que o líder dos bandidos conseguiu fugir, o Alma imediatamente puxou o corpo do Hikari para perseguir esse homem. O Hikaru e o Alma mandam um homem parar de correr e desistir disso, mas os dois foram derrubados pelo líder dos bandidos. Não muito tempo depois, a Aki apareceu e continuou perseguindo o homem. Ela conseguiu parar ele. Então aqui, a Aki perguntou ao homem quem era o usuário do mecha tipo Worm. E a Aki ameaça matar todos que ele conhece se ele não contar o que de fato estava acontecendo ali. Só que o bandido não sabia do que ela estava falando. E ele disse que mesmo se ele soubesse, ele também não contaria nada para ela. Ao escutar isso, ela fica com muita raiva e joga um container em cima dele. Mas o seu mecha segurou o container e avisa que ele realmente não sabia do que estava acontecendo. Então, não muito tempo depois, o Mecha UD da Aki descobriu que alguém estava escondido nas proximidades. Ela imediatamente se aproximou para ver quem estava lá e descobriu que era o Jun. A Aki perguntou por que esses bandidos estavam atrás dele, mas o Hikaru já se envolveu ali e respondeu que talvez os bandidos quisessem roubar o Jun e pediu para Aki deixar ele ir embora. O Hikaru nessa hora se ofereceu para levar o Jun para casa, mas ele recusou essa oferta do Hikaru. Então, eles se separaram nesse momento. No outro dia, o Hikaru acordou tarde, então o Alma o acordou de uma maneira um tanto quanto rude. Não muito tempo depois, a Aki apareceu na janela dele para pedir que ele fosse para a escola junto com ela. Chegando lá, nós vemos que os dois estavam na mesma classe. O Hikaru, que estava sentado no canto da sala lá no fundo, parecia estar dormindo e descansando durante as aulas de história e cultura. Vendo isso, o seu amigo, que se chama Yu Shirano, acordou ele. Não muito tempo depois, alguém joga um papel nele, e quem escreveu aparentemente foi a Aki, que estava pedindo ao Hiraku para acompanhar ele na sua missão, depois da escola. Então eles foram para um parque porque a Aki queria continuar procurando pelo Mecha UD Worm até conseguir encontrar ele. Enquanto comprava uma bebida, o Hiraku disse que se a investigação fosse muito importante não seria mais fácil se ele não aparecesse. A Aki respondeu que queria encontrar o bandido enquanto cuidava do Alma ao mesmo tempo e não ser uma babá do Hikaru. Ele, por outro lado, estava com muita preguiça de ficar atrás dela. Então ele pediu permissão para ir ao banheiro. Na verdade, ele estava ali apenas pretendendo chamar o Alma para fugir dela com ele. Ele queria fugir. Depois de esperar um pouco, a Aki percebeu que o Hiraku não estava só no banheiro,
Na realidade, ele estava enganando ela para poder fugir e ela percebeu. Ela imediatamente saiu para procurar por ele. Então, enquanto procurava por eles, um cara veio por trás dela e a atacou. A Aki ficou muito surpresa quando ela descobriu que a pessoa era uma usuária de mecha do tipo Worm. A Aki imediatamente ataca a pessoa e ficou surpresa quando descobriu a identidade dessa pessoa. Ele era o John. O Hikaru, que estava escondido, de repente recebeu a mensagem enviada por ela. Era estranha porque ela estava ameaçando de matar ele se ele não aparecesse. Então, pouco depois, ele recebeu um telefonema dela. Quando ele atendeu, ele descobriu que o celular dela tinha sido roubado pelo Jun. Ele é um usuário do tipo Worm. O pior de tudo é que ele estava com o mecha da Aki e estava ameaçando destruir ele se o Hiraku não vier conversar com ele. Ele também pede ao Hiraku para entregar a alma em troca do mecha da Aki, porque o usuário vai morrer imediatamente se o mecha Wood no corpo do usuário for removido. Sabe-se que outros usuários de mecha podem morrer sem o seu mecha, porque a ferramenta estava presa dentro do seu corpo, enquanto o alma estava apenas preso nas roupas do Hikaru. Logo depois, um velho chamado Ergis ligou para ele e disse que havia encontrado o corpo da Aki, e a examinou. O Hikaru também se pergunta sobre a condição da Aki, mas o Ergis não se importa com isso e só se preocupa com a segurança do alma nesse momento. Ele também pediu ao Hikaru para não agir de uma forma precipitada procurando o usuário do mecha tipo Worm. Ele então diz a eles para se apressar e ele vai enviar alguém para cuidar da Hikaru e também do alma. O Hikaru então prometeu que não faria nada de imprudente. No entanto, certamente ele não queria deixar a Aki morrer assim. O alma e o Hikaru correm para o local combinado deles. O alma pergunta por que o Jun teve coragem de fazer isso com a Aki. E ele respondeu que queria o alma, ou que é conhecido como Trigger Arm. Dizem que o humano que conseguir esse mecha vai se tornar um super-humano. O John atacou o Hikaru usando seu poder. O alma também chama o Hikaru para atacar ele com a orientação do alma. Felizmente, ele conseguiu evitar todos os seus ataques. O Hikaru tenta contra-atacar, mas a defesa do mecha tipo Worm era muito difícil de ser penetrada, então eles não conseguiam fazer muitas coisas. De uma maneira arrogante, o Johnny disse que se a alma fosse usada por um covarde como Hikaru, então o grande mecha Wood não seria praticamente nada. Se sentindo menosprezado, ele fica muito irritado e ataca de novo até conseguir suprimir o John. No entanto, o tipo Worm permite que o usuário espalhe o efeito para criar a sua própria área de restrição, e o Hikaru estava ali presa nela. Mas não para por aí. Ele também pode gerar um campo elétrico que deixa o Hikaru ainda mais encurralado. O John amarrou o corpo do Hikaru e do alma até o John conseguir tirar o alma das roupas do Hikaru. Inesperadamente o alma conseguiu se mover por conta própria e conseguiu se libertar e depois atacou o John até ele cair. Vendo isso, ele ficou confuso, porque outros mechas não podiam se movimentar sozinhos sem o usuário. O Hikaru, que estava imóvel, relembrou o seu passado quando acidentalmente encontrou o alma. Então, ele ouviu as palavras de alguém que lhe pediu para se levantar. Ele recuperou os sentidos e imediatamente se levanta para pegar o alma de volta. Inesperadamente, o Hikaru foi capaz de despertar o verdadeiro poder do Trigger Arm. O moleque ficou extremamente bombado, e vendo o incrível poder do alma, o John queria ele ainda mais. Mas dessa vez, o Hikaru se tornou realmente forte. Ele imediatamente atacou o John, mas o John ainda foi capaz de resistir ao seu primeiro ataque. Então o Hikaru avançou até que os dois colidissem com muita força de perto. E nessa, o John caiu. O alma elogiou o Hikaru por derrotar o John até ele ficar inconsciente. E não muito tempo depois, um homem chamado Todo apareceu. Ele disse que finalmente os dois poderiam se encontrar e ver o Hikaru pessoalmente. Ele também viu o poder do Trigger Arm, mas não veio lutar contra ele. O Todo só quer pegar o John e devolver o mecha da Aki. Então ele sai carregando o John, que estava inconsciente, dizendo que um dia os seus mensageiros viriam até o Hikaru para retribuir isso. Até que chegasse a hora, o Todo pediu que ele cuidasse do alma. Então, no dia seguinte, o Hikaru voltou a costurar as suas roupas para colocar o alma. Não muito tempo depois, a Aki, que já estava bem, veio ao seu encontro. Ela pede desculpas e agradece ao Hikaru pela sua ajuda. Em troca, ela estava disposta a costurar as roupas para ele.
A Aki reconheceu a força do Hikaru e permitiu a ele continuar protegendo o Alma. Não muito tempo depois, a Aki arrastou o Hikaru à força para sair dali com ela.